quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde, se cuidando. E eu estou morrendo de saudade de vocês, mas logo logo nós vamos estar juntos de novo e tendo nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso não acontece, vamos continuar com as nossas videoaulas e com as nossas aulas online, tá? Antes de começar a aula de hoje, eu queria agradecer a vocês pelas fotos dos textos que vocês fizeram de português da paródia. Eu estou recebendo e estou adorando as paródias, tá? Quem ainda não me mandou, me mande pra eu ver. Como eu disse pra vocês no outro vídeo, é uma forma de eu avaliar vocês e a gente precisa desse contato, né? Que não é físico, mas é essa troca que a gente faz pra eu poder ver vocês fazendo as atividades. Então quem ainda não me mandou a paródia, agora é a hora. E quem já me mandou, parabéns, adorei. Achei que ficou ótimo. Alguns erros de ortografia que eu vou puxar aí no pé de vocês no individual, mas eu tô gostando de ver, tá? A participação de vocês. Parabéns, quinto ano. Vamos lá. Hoje nós vamos começar o último capítulo de matemática do primeiro trimestre. Acabou, gente. Graças a Deus, né? Parece que era interminável, mas estamos terminando. E como o capítulo é longo, eu vou dividir ele em dois, como eu já costumo fazer com vocês, para melhorar o entendimento de vocês e não correr com a matéria, né? Porque eu acho que em tempos de quarentena, correr com a matéria não é a solução. Então hoje eu vou falar com vocês sobre polígonos e triângulos. E aí eu vou deixar um videozinho lá no plural falando sobre quadriláteros, para vocês poderem fazer as atividades do livro, tá? O capítulo 4 ele começa na página 101 e vai até a página 111, que são as páginas de explicação e exercícios que vocês vão fazer. Também vou colocar isso no plural, tá bom? A nossa abertura de módulo, ela fala sobre o mosaico, né? Sobre as formas geométricas e é muito legal. E na página 102, o livro ele propõe da gente, né, de vocês no caso, montarem um mosaico. Então vocês vão dar uma olhada lá no material complementar 5 e vão montar o mosaico na página 102. Podem montar, espero que o mosaico de vocês fique lindo e façam com capricho, né, como se a gente estivesse junto na sala de aula fazendo, tá bom? Agora eu vou começar falando sobre polígono, tá? Eu coloquei aqui no quadro a definição do polígono e uma dica para vocês é assistirem a videoaula com o livro aberto. Por quê? Porque tudo que eu estou falando está no livro e o que eu estou falando que não está no livro complementa o livro. Então é importante que vocês estejam com o livro aberto na página 102, 103, que é onde começa, né, a falar sobre polígonos, para vocês poderem acompanhar e entender junto comigo sobre o que se trata, tá bom? Vamos lá. Aí a definição de polígono que o livro dá pra gente e eu vou falar pra vocês é essa aqui, ó. Polígono é uma figura plana e fechada com segmentos de retas que não se cruzam. Lembram que na aula anterior eu falei com vocês sobre reta, segmentos de reta, semi-reta? Lembram disso? E aí na página do livro de vocês tem exemplos de polígonos, que são segmentos de retas que não se cruzam. Inclusive, a primeira atividade do livro é para vocês pintarem ou circularem os polígonos. É algo parecido com isso. E aí vocês vão olhar, se não se cruzou e é um segmento de reta e é fechado, é um polígono, ok? Façam a atividade, essa é facinho, é só pra gente começar, né, o nosso pontapé inicial. E aí depois o livro vai falar sobre a classificação dos polígonos. E eu fiz pra vocês, pra mim também, pra me auxiliar, né, algumas figuras geométricas que eu imprimi, alguns polígonos, pra vocês conseguirem identificar como a gente classifica esses polígonos, tá? No livro de vocês também tem falando sobre isso. Eu vou mostrar pra vocês as figuras pra ficar mais claro a compreensão, tá? Então vamos lá. Um polígono com 3 lados, ele é chamado de triângulo. Ó, é um triângulo. Ele tem um lado, 2 lados,
3 lados, ok? Um polígono com 4 lados, ele é chamado de quadrado. Olha, ele tem 4 lados. Dá pra ver? 1, 2, 3, 4. Tá? Eu vou colocar aqui, só pra não ter que ficar voltando lá o tempo todo. Tá bom? Um polígono com 5 lados, ele é chamado de pentágono. Eu imprimi aqui um pentágono pra vocês verem também. Tá? Ele tem 5 lados. Ok? Vou colocar ele aqui. Um polígono com 6 lados, ele é chamado de hexágono. E aí ele tem os 6 lados que classifica ele como hexágono, tá? Com 7 lados, ele é o heptágono. Estão vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. E por último, que vai falar no nosso livro, tem o vamos lá. Octógono. É difícil, mas é isso. E ele tem 8 lados, tá? Observem aqui a figura. Tem também no livro de vocês para facilitar, tá bom? Vou colocar ele aqui também. E aí, depois do livro apresentar pra gente a classificação dos polígonos, ele vai classificar os polígonos em polígonos regulares e polígonos não regulares. O que é um polígono regular? É um polígono aonde todos os lados têm a mesma medida. O ângulo vai ter a mesma medida, o lado vai ter a mesma medida e a vértice vai ter a mesma medida. Eu vou desenhar aqui no meu quadro. Assim que eu achar o meu apagador, achei. Eu vou desenhar aqui no meu quadro, só pra ficar claro o que é lado, o que é ângulo e o que é vértice, tá? Eu vou desenhar aqui um quadrado. Isso aqui, gente, do quadrado, a gente chama de lado. A junção de uma parte com a outra, a gente chama de vértice. E o ângulo, lembra o que é ângulo da última aula? A gente acha o ângulo aqui. Então, para um polígono ser regular, ele tem que ter a mesma medida de ângulo, os lados eles têm que ser iguais e tem que ter o mesmo número de vértices. Isso é para ele ser regular. O que eu fiz para vocês aqui, o quadrado, ele é considerado um polígono regular, porque os lados dele são iguais, eles têm também 4 vértices e o ângulo mede também a mesma coisa em todos os lados. Então, o quadrado ele é um polígono regular. E como polígono irregular, nós temos o retângulo. Porque olha só, aqui tá até mostrando aqui o ângulo, né? O retângulo ele tem a mesma medida de ângulo, tá dando pra ver? Tem a mesma medida. Só ele também tem o mesmo número de vértices. Só que os lados deles são diferentes, tá vendo? Esse lado aqui é igual a esse lado aqui, mas não é igual a esse. Deu pra entender? Então, se alguma dessas coisas, o ângulo, o lado ou a vértice, não for igual, a gente fala que é um polígono não regular. E como exemplo de um polígono não regular, eu estou trazendo para vocês o retângulo, tá bom? Vou colocar ele aqui também. Nem sei se tem mais durex. Tem. Vamos lá, continuando a nossa aula. Agora na página 106 nós vamos ver sobre os triângulos, tá? Aí tem também algumas nomenclaturas e algumas classificações para a gente poder entender melhor, tá bom? Vamos lá.
Os triângulos, eles podem ser classificados em isósceles, equilátero e escaleno. Isso está na página 106 do livro de vocês. Acompanhem junto com o livro, tá bom? E aí, o triângulo isósceles, ele tem uma característica. Qual é a característica dele? Ele tem dois lados com a mesma medida. Dois lados desse triângulo vai ter a mesma medida. E aí, como exemplo para vocês, eu trouxe aqui, ó, um triângulo isósceles. Ele tem dois lados com a mesma medida, tá? E aí nós chamamos eles de isósceles. Foi? Vou colocar ele aqui. Continuando na página 106, nós temos também o triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele tem os três lados com a mesma medida. E aí eu trouxe aqui pra vocês, ó. Três lados com a mesma medida. Nós chamamos eles de equilátero, ok? Vou colocar aqui. E por último, nós temos o escaleno, que é o triângulo que tem três lados com medidas diferentes. Cada medida dele vai ser uma diferente da outra. E nós chamamos ele de escaleno, que é esse aqui, ó. Tá vendo? No livro de vocês também tem para vocês conseguirem observar melhor. Mas se vocês verem esse aqui, ó, cada lado dele vai ter uma medida. E aí nós chamamos eles de escaleno, tá? É um triângulo que cada lado tem uma medida diferente. Ok? Vou colocar ele aqui em cima porque acabaram os meus durex. Esqueci do escaleno. Tá bom, quinto ano? E aí, para terminar, na página 108, o livro vai classificar esses triângulos, quanto ao ângulo dele. Vou colocar ele aqui porque eu vou precisar dele. Tá? Vai classificar quanto ao ângulo dele. E aí, a classificação deles a gente chama de triângulo retângulo um triângulo que possui um ângulo reto. Lembra o que é o ângulo reto? A gente falou disso na aula passada. É um ângulo que mede 90 graus. Não pode esquecer, nós já tivemos essa aula. Quem não lembra sobre medidas de ângulo, assista às videoaulas antigas, tá? Então, o triângulo retângulo, ele vai possuir um ângulo que mede 90 graus. É um ângulo reto, ele vai ter um ângulo reto. Nele vai ter um ângulo reto. E aí, quinto ano, a importância de nós termos o nosso material de medir, né? O nosso transferidor, os nossos materiais que eu tô pedindo para vocês comprarem desde antes da nossa quarentena, do nosso isolamento social, tá? Então, o triângulo retângulo vai ter um ângulo que vai medir, que vai ser um ângulo reto, que vai medir 90 graus, ok? Como é que a gente vai saber isso, tia Amanda? Medindo o ângulo do triângulo. Só tem esse jeito, né? Se a gente fizer de olho, a gente pode errar, porque a figura vai estar menor, né? E aí a gente não vai conseguir visualizar bem. Então tem que ter o material para conseguir medir o ângulo, ok? Temos também o triângulo acutângulo, que é o triângulo que tem o ângulo menor que 90 graus, ok? O triângulo acutângulo é o ângulo que mede menos que 90 graus. Esses nomes, gente, dessa aula são trava-línguas, né? A gente brinca de trava-línguas dando aula sobre ângulos, né? E sobre polígonos, porque os nomes são bem complicados. Mas é fácil de gravar, tá? E por último, que vai estar falando na página 108 do nosso livro, é do triângulo obtusângulo, que é o triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus. Se a gente percebe aqui, ó, nesse triângulo aqui, a gente vê que esse ângulo aqui, talvez, se a gente parar para medir ele possa ser maior do que 90 graus, tá? E aí a gente chama ele de obtusângulo, ok, quinto ano? Mas medir de olho não é a forma ideal de medir. A gente precisa dos nossos instrumentos
né, que a escola pediu como material e a tia Amanda já vem falando com vocês. Vocês me falaram que usaram esse material ano passado, então vamos procurar eles, né, pra gente poder conseguir medir os ângulos e classificar os triângulos, os quadriláteros, que vai ser a próxima aula, pra gente não fazer besteira. Tá bom, quinto ano? E aí, como atividade, vocês vão olhar lá no plural as atividades que a tia Amanda vai lançar pra vocês sobre esses assuntos. Assistam essa videoaula quantas vezes forem necessárias. Não é assistir uma vez, já sei tudo e não vou mais gravar nada. E não vou mais gravar não vou mais ver nada. Tem que ver 1, 2, 3, 30 vezes, quinto ano. Não decepcionem, estou contando com a participação de vocês. Um beijo pra vocês e até a próxima.